Oi, pessoal. A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre a revolução no-code. A gente está num momento muito interessante, onde a questão da pandemia tem empurrado as empresas para uma digitalização muito mais acelerada do que vinha acontecendo. Já vinha acontecendo de uma forma significativa, mas a falta de opções é um incentivo incrível, no final de contas. E é nesse momento que a perspectiva de você ter ferramentas que permitem que pessoas que não têm conhecimento de programação possam criar sites, aplicativos, formas de divulgar conteúdo que antes não estavam disponíveis, é uma perspectiva muito, muito interessante, que muda de forma radical o cenário, que era um cenário de falta de mão de obra, para um cenário onde não é mais tão necessário ter essa mão de obra especializada, né, Alexandre? Eu acho o seguinte, o que a gente vinha percebendo, e nós mesmos já tínhamos vivido essa realidade, é o fato de que os métodos tradicionais de criação de produto, inovação, para você poder fazer transformação de qualquer natureza, no fim das contas, não só a digital, né? Todo mundo fala de transformação digital, mas a gente já está transformando através de tecnologia há muito tempo. E agora o nome bonito é transformação digital, mas a gente já vem fazendo isso há muitos anos. Um grande problema sempre foi a quantidade de demanda que foi crescendo dentro do mesmo departamento, né? O departamento de tecnologia. E para você criar produtos de base tecnológica, você precisa de gente que tem essa competência. E você não consegue formar, né? Na velocidade necessária. E, obviamente, o que acontece é crescer estupidamente a busca por programação, mas você não consegue formar programadores da noite para o dia. A gente já fez alguns programas aqui no canal falando sobre isso. Inclusive, as estatísticas provam isso, né? Ou seja, do conjunto de profissionais existentes no mundo inteiro, só 0,3% sabem programar. Estamos falando de 33% de 1% dos profissionais do mundo sabem programar. Se todo mundo está se transformando, se todas as empresas estão se transformando em empresas cuja tecnologia faz parte do core do negócio, e se todas as empresas, então, serão empresas de alguma forma tecnológicas, e se o jeito que você tem para criar produto digital única e exclusivamente depende de programação, essa conta ficou absolutamente impossível e o mundo deixa de existir, então, porque a gente já sabe que nem todas as empresas vão conseguir fazer isso, e é óbvio que não conseguirão, até porque não existem recursos disponíveis, porque não tem gente com essa capacidade. Então, a busca tem que ser por uma ou uma outra forma de resolver esse problema. É onde as ferramentas no-code cumprem um papel brilhante, porque liberam o potencial de criação de produtos digitais para pessoas que não precisam dispor da competência e habilidade de programação. Então, eu diria que o que nós vamos falar aí nos próximos minutos desse programa é sobre isso, e a gente tem algumas experiências interessantes para contar. Eu acho que vai valer a pena as pessoas ficarem aqui escutando esse nosso bate-papo. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Eu entendo que dentro de empresas, vamos dizer assim, a área de TI sempre foi um gargalo, né? Mas mais do que o gargalo nas empresas já existentes, a falta de pessoas com habilidade de desenvolvimento é também um gargalo para o surgimento de novas empresas, porque para você criar uma empresa nova, onde a tecnologia está no núcleo do que a empresa vai fazer, é muito difícil você conseguir ter acesso aos profissionais que têm o conhecimento de como fazer aquilo. Então essa busca por uma alternativa de como fazer isso sem a dependência dos profissionais, ela, acho que de forma geral, ela vem sendo muito impulsionada pelas empresas pequenas
que não tem ainda as restrições contra experimentar novas formas de fazer, que a gente sabe que as empresas mais estabelecidas têm, né? O que a gente já conversou várias vezes sobre o sistema imunológico corporativo, né? Mas as pequenas não têm tanta resistência. Então, a adoção delas desse tipo de tecnologia, acho que vem sendo um grande impulsionador para que essas empresas comecem a ganhar atração, né? Eu acho que, na verdade, o caminho é um caminho onde você precisa dar vazão, como você falou, a novas ideias, novos produtos, novas formas de resolver as demandas que surgem, na grande maioria das vezes, impulsionada pelas necessidades dos clientes. Entenda-se clientes, os próprios clientes da empresa, ou em algumas outras situações podem ser demandas dentro da própria empresa. Os departamentos de TI eles foram absorvendo muitas tarefas, e o que acontece? Hoje, o grande problema é justamente essa situação onde você tem agilidade para prototipar ideias até um determinado nível, só que você não consegue materializar essa ideia num produto digital sem passar por um mecanismo de programação, ou pelo menos não conseguia, até que as ferramentas de no-code foram surgindo para vários segmentos, né? Ou seja, você tem ferramentas de no-code para criação de aplicativos, ferramentas de no-code para integração, ferramentas de no-code para a criação de websites ou aplicações web. Então você tem aí tem até no-code para você criar bot de voz, né? Ou seja, aplicativo de voz. Então você está tirando a responsabilidade de programar para você ganhar agilidade na forma onde você consegue experimentar mais possibilidades e conseguir encontrar mais rapidamente quais são as melhores soluções. E isso, com uma ferramenta de no-code, faz com que qualquer pessoa, digamos, que consiga ter um raciocínio lógico, consiga estruturar o seu raciocínio e aprenda a usar a ferramenta, conseguirá entregar produtos através daquela ferramenta que antes só eram possíveis utilizando programação, ou seja, literalmente codificando. E a gente sabe que isso não tem, hoje você não consegue ter a agilidade necessária para fazer isso, porque não tem mão de obra. A gente acabou de falar das estatísticas e da quantidade de profissionais. O número de empresas buscando, como você acabou de citar, se adaptar, e agora, com a pandemia, a velocidade de adaptação e de exigência que a nova economia low-code nos impõe, fazendo com que as pessoas vá buscar mecanismos para evitar contato, e o mecanismo digital é um excelente via onde você diminui contato, faz com que as empresas tenham que se mover mais rapidamente, né? Então, esse é um momento onde você dispor de um ferramental no-code abre para você uma possibilidade muito grande. Nós, na nossa experiência profissional, começamos a ver ferramentas no-code. A gente começou talvez com low-code, né? Nós temos a vantagem de já termos sido programadores, então a gente tem uma capacidade de entendimento dessas ferramentas diferenciada por nosso histórico profissional. Mas a gente já, enquanto líderes de equipes em posições de liderança nas empresas, a gente desenvolveu projetos com ferramentas low-code, que já diminuíam a necessidade de programação e já transformava a programação em algo bastante mais visual. Isso foi evoluindo ainda mais para a eliminação de código, não é mais low-code, é literalmente no-code, né? É tudo visual ou com mecanismos de montagem de processos e procedimentos, onde você vai trabalhando de uma forma onde você não tem realmente que escrever código em nenhum momento. O que não quer dizer que não exista código nisso. Existe o código que você não enxerga. Ele está lá presente. Ele vai ser gerado, você só não vê ele.
Ele foi criado por aqueles programadores, aqueles desenvolvedores que fazem parte do 33%, do 1%, para que o resto da população do mundo possa também ter uma oportunidade de criar alguma coisa nesse sentido, sem precisar aprender o que eles aprenderam para fazer aquilo. Sendo que esse número do 33% de 1% ainda é um número generoso, porque dentro desse pool de pessoas que sabem programar, você tem uma variação de escalas aí de... Você tem um range enorme entre, digamos, os melhores profissionais, os mais bem preparados, e os profissionais mais iniciantes. Né? Então, você tem toda a variação dos níveis profissionais, do júnior ao hipersênior. Né? Isso tudo compõe 0,3%. Então, essa é uma possibilidade, assim, é uma gama de possibilidades novas que se abre para quem está querendo levar o seu negócio para o mundo digital. Hoje, é muito mais simples fazer isso do que foi há poucos anos atrás. E ainda é uma coisa pouco conhecida das pessoas, que existem essas ferramentas. Então, recentemente mesmo eu falei com uma pessoa que é um empreendedor, que tem um comércio e que estava investindo pesado em fazer uma implantação de um site com venda online e tal, para poder manter o seu negócio funcionando, manter o seu negócio rodando. Mas buscando contratar profissionais de desenvolvimento para fazer esse trabalho e tal. Enquanto nos dias de hoje isso já não é mais necessário. Pode ser feito? Pode deixar você fazer uma coisa que talvez você não consiga fazer de outro jeito? Sim. Mas no momento de você sair do zero para uma primeira atividade online, principalmente num momento emergencial, vamos dizer assim, como esse que a gente vem vivendo, não é necessário, porque as alternativas existem, estão presentes e podem ser trabalhadas a um custo muito menor do que o custo de você conseguir contratar uma dessas tão raras pessoas que compõem os 33% do 1%. A gente vem falando sobre isso há bastante tempo, né? A gente criou uma série aqui no canal, que é a série Digitalizando. A gente vai deixar o detalhe aqui embaixo na descrição do vídeo. Você também pode entrar no nosso site e olhar o que a gente tem falado sobre no-code. Tem uma página dedicada ao no-code. A gente vai botar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Mas o que é importante? Não ficar com a sensação de que só existem no-codes para criação de aplicativos. Você tem no-code para várias necessidades que, digamos, abarcam todas as possibilidades digitais que você tem que fazer. Uma das principais delas é a integração. Né? E a gente, ou seja, o Gartner tem números impressionantes que 45% dos esforços dos novos projetos em tecnologia estão associados à integração. E ali você tem grandes ferramentas no-code, né? Ou seja, você tem um Zapier, que a gente já fez alguns vídeos falando sobre ele. Você tem o Integromat, a gente já fez vídeo também lá na série Digitalizando falando sobre ele. E você tem várias outras dessas ferramentas no-code que ajudam a você ganhar uma agilidade enorme e fazer com que os diferentes aplicativos que você tenha, sistemas da sua empresa, possam se integrar e trabalhar de forma harmoniosa. Não faz mais sentido você despender de volumes gigantescos de recursos para fazer algo que você pode fazer com ferramentas no-code e que vão dar, digamos, a outras pessoas de outros departamentos a capacidade de fazer uma integração, que hoje talvez você está dependendo única e exclusivamente da tua área de tecnologia da informação para fazer isso. Então, eu acho que... Ou pior, se você não tem uma área de tecnologia da informação, né, que é o caso da grande maioria das empresas pequenas, você está dependendo de conseguir, de alguma forma, encontrar uma pessoa para fazer isso para você. Muitas vezes é um custo que você não consegue pagar, ou que vai fazer muita falta para você.
E tem muitas ferramentas interessantes. A gente tem o Notion também, que a gente já fez vários vídeos. A gente tem uma página dedicada ao Notion no nosso site. Vai estar também aqui na descrição para você entrar lá e visitar. Por que a gente fala tanto dessas ferramentas? E por que a gente está falando tanto disso? Porque a gente sabe que você vai ganhar muita produtividade realizando os projetos utilizando essas ferramentas. Elas são viabilizadoras de ideias. Dentro das empresas, você tem as ideias estão borbulhando, agora mais do que nunca, porque como as equipes estão distribuídas, todo mundo trabalhando em home office, estão surgindo cada vez mais necessidades de fazer com que novos processos sejam implementados de uma forma muito mais ágil, com produtos digitais pequenos. Se você vai gerar toda uma demanda e vai encurralar ela num único departamento, o que vai acontecer é que você vai matando as iniciativas. Por quê? Porque é simples. Qualquer pessoa que tenha ideia e não consegue ver a sua ideia se materializar, ela parte para uma outra ideia. Ela cai no mesmo problema. Ela parte para a terceira, quarta ideia, ela fica resignada. Ela fala, não adianta ter ideias, porque nós não se consegue entregar. Então, o potencial de libertação e de criação que você passa a ter com ferramentas no-code é muito grande. Então, eu diria que para os profissionais que estão nos assistindo e que querem entrar aprender, tem muita ferramenta interessante e isso vai permitir que você entregue resultados que talvez você não se julga capaz de fazer. Quando você começar a lidar com essas ferramentas, você vai começar a perceber, cara, era muito mais simples do que eu imaginava. E isso começa a gerar um fluxo positivo, né, de validação de ideias. Isso é uma coisa que você pode começar a ver passando pelos vídeos da série Digitalizando, que a gente tem aqui no canal. Já são mais de 40 ferramentas que foram mostradas e algumas mais de uma vez. E realmente, vamos dizer assim, quando você começa a ver e conhecer essa gama de ferramentas, você consegue começar a ver as possibilidades que estão surgindo por aí. Inclusive, para quem tem algum conhecimento de programação, as pessoas que estão no início daquela faixa de baixo, ali, estão iniciando ainda, mas já têm algum conhecimento, elas podem potencializar a sua capacidade de criação com esse tipo de ferramenta, inclusive encontrando aí formas alternativas de ganhar vida, ganhar dinheiro, podendo trabalhar e entregar muito mais em muito menos tempo, consequentemente ganhando melhor, ganhando mais. Então, são novas habilidades, né? Você vai ganhar novas habilidades, o que vai te valorizar enquanto profissional. Também pode ser uma nova profissão para você. Então, você tem muitas possibilidades aí em cima do aprendizado desse tipo de ferramenta. E a quantidade de novas ferramentas que resolvem os problemas é muito grande. Se você começar a olhar, você vai identificar algumas que muito provavelmente conseguem resolver o problema que nesse momento você tem e não sabe como fazer. Bom, vocês vão ter aqui na descrição embaixo um link para a playlist da série Digitalizando. Lá vocês vão encontrar informação a respeito de muitos produtos diferentes, bem como links para a página referente a ferramentas no-code no nosso site. E a gente vai estar sempre publicando mais conteúdo a respeito dessa nova forma de trabalhar e das novas oportunidades que ela traz, né? Então, gente, a gente fica por aqui hoje. A gente vê vocês no próximo programa. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou.